A dor da perda rasgou minha alma, mas a traição... a traição foi a facada mais profunda. Eu jamais imaginei que o homem que prometeu me amar seria o mesmo que me tiraria tudo. Mas o destino, ele tem um jeito cruel de nos mostrar que, às vezes, a maior ruína é o começo de uma força inabalável. O sol nascia preguiçoso sobre a pequena vila de Águas Claras, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas águas calmas do rio. Para Marina, cada amanhecer era uma promessa de paz, um lembrete da vida simples e feliz que ela tanto amava. Aos 20 e poucos anos, seus dias eram preenchidos com o cuidado das crianças da vizinhança, que a adoravam, e a companhia de seu avô, o velho João, um ex-policial aposentado cuja sabedoria era tão vasta quanto as histórias que contava. A casa de madeira, com suas janelas azuis e um pequeno jardim florido, era o refúgio de Marina. Ali, cada canto guardava a memória de sua mãe, que partirá cedo demais, deixando um vazio que só o avô conseguia preencher. João era seu porto seguro, seu conselheiro, a única família que lhe restava. Seus olhos, antes vigilantes e firmes, agora carregavam a doçura da idade, mas a mente permanecia afiada, atenta a cada detalhe da vida na vila. Naquela manhã, porém, algo quebrou a rotina serena. Enquanto regava as petúnias na varanda, Marina viu. Caído no meio do caminho de terra batida, um pombo jazia inerte, suas penas cinzentas manchadas de um vermelho escuro. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela não era supersticiosa, mas a imagem do pássaro morto, tão perto de sua casa, trouxe um pressentimento de má sorte, uma sombra fria que se estendeu sobre o calor do sol da manhã. Vovô, venha ver isso, ela chamou, a voz embargada por uma apreensão que não conseguia explicar. João, que estava na cozinha preparando café, veio até a varanda, seus passos lentos e firmes. Seus olhos percorreram o pombo, e um suspiro pesado escapou de seus lábios. Má sorte, minha neta. É um aviso, ele murmurou, a voz grave. Mas não se preocupe, o que tiver que ser, será. E estaremos prontos. Apesar das palavras tranquilizadoras do avô, o incidente deixou Marina inquieta. Ela tentou afastar o pensamento, focando nas tarefas do dia. Mais tarde, enquanto ajudava as crianças a colher frutas no pomar, um sorriso voltou aos seus lábios. A inocência e a alegria dos pequenos eram um bálsamo para sua alma. Foi nesse mesmo dia que Jonas, o vizinho, apareceu. Jonas era um homem de poucas palavras, com passado complicado que a vila inteira conhecia. Havia cumprido pena por um erro da juventude, mas desde que voltará, trabalhava duro na pequena oficina mecânica que herdara do pai, tentando reconstruir sua vida. Seus olhos, embora muitas vezes sombrios, tinham um brilho gentil quando olhavam para Marina. Ele sempre trazia um pequeno presente, uma flor do campo, uma fruta fresca, e seus gestos, embora desajeitados, eram carregados de uma afeição sincera. Marina, ele disse, estendendo uma rosa silvestre. Para você. Cheira a esperança. Ela aceitou a flor, sentindo um calor no peito. Jonas era bom, à sua maneira. Mas havia algo nele, uma melancolia profunda, que a impedia de vê-lo como algo mais que um amigo. Dias depois, a vila recebeu um visitante inesperado. Um carro de luxo, algo raro em Águas Claras, parou em frente à casa de Marina. Um homem alto, de cabelos escuros e olhos penetrantes, desceu do veículo. Ele se apresentou como Caio, um turista interessado em conhecer a região, quem sabe, comprar uma casa por ali. Sua voz era suave, seu sorriso, cativante. Ele exalava um charme urbano que era um contraste marcante com a simplicidade da vila. Ouvi dizer que a senhora aluga quartos para visitantes. Ele disse a João, que o recebeu com a desconfiança habitual de um ex-policial. Marina observava de longe, sentindo uma curiosidade que há muito não experimentava. Caio era diferente. Seus olhos se encontraram por um instante, e um rubor subiu ao rosto de Marina. Havia algo nele que a atraía, uma energia magnética que parecia prometer uma aventura, um desvio da sua vida pacata. Caio se hospedou no quarto de hóspedes, e sua presença trouxe uma nova dinâmica à casa. Ele era educado, atencioso, e parecia genuinamente interessado nas histórias de João e na vida de Marina. Eles passavam horas conversando na varanda, sob o céu estrelado, e Marina se via cada vez mais encantada por ele.
Ele falava de um mundo que ela só conhecia pelos livros, de grandes cidades e oportunidades, e ela se pegava sonhando com uma vida diferente, ao lado dele. O romance incipiente florescia sob o sol de águas claras, mas a sombra do pombo morto ainda pairava. Caio, com seu charme e suas promessas, parecia bom demais para ser verdade. E, de fato, era. A primeira reunião com os moradores da vila foi convocada por um representante de uma grande corporação imobiliária, acompanhado por Caio. A sala da pequena associação comunitária estava lotada, e a tensão era palpável. O representante, um homem engravatado com um sorriso forçado, começou a falar sobre um projeto de desenvolvimento para a região, um empreendimento de luxo que traria progresso e oportunidades. Então, veio a proposta. Ofereceram valores irrisórios pelas casas, muito abaixo do que valiam. A ameaça velada era clara: ou vendiam, ou seriam forçados a sair. A voz de Caio, antes tão doce e acolhedora, agora ecoava na sala, explicando os benefícios da venda, como se fosse um deles. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. O homem por quem ela estava se apaixonando era parte daquilo. Aquele olhar, antes tão gentil, agora parecia frio e calculista. A ameaça de demolição da vila, de destruir o lar de tantas famílias, incluindo o seu, tornou-se real. O pressentimento de má sorte se materializava, não como um evento isolado, mas como uma tempestade que se formava no horizonte, pronta para varrer tudo que Marina conhecia e amava. A traição pessoal, a dor de ver o homem que a encantou se revelar um inimigo, era apenas o começo. A reunião terminou em um burburinho de indignação e desespero. Os moradores de Águas Claras, antes unidos pela simplicidade de suas vidas, agora se viam confrontados por uma ameaça que parecia invencível. Marina sentia o coração apertado, não apenas pela iminente perda de seu lar, mas pela traição que a consumia. Caio, o homem que havia despertado nela sentimentos há muito adormecidos, revelara-se um lobo em pele de cordeiro. Não podemos aceitar isso. A voz de João ecoou na pequena praça da vila, onde os moradores se reuniram após a reunião. Nossas terras, nossas casas, são a nossa história. Não vamos entregar de graça para esses abutres. A fala do avô, carregada de uma força que Marina pensava ter se esvaído com a idade, reacendeu uma chama de resistência nos corações dos vizinhos. Eles se recusaram a vender. A vila, que antes era um oásis de paz, transformou-se em um campo de batalha silencioso, onde a união dos moradores era a única arma contra a ganância da corporação. Caio, por sua vez, tentou se aproximar de Marina. Seus olhos, antes tão cheios de um brilho sedutor, agora pareciam carregar um peso, uma sombra de culpa. Marina, por favor, me escute, ele implorou, tentando segurar a mão dela. Não é tão simples quanto parece. Eu posso explicar. Mas Marina recuou, a dor da traição mais forte que qualquer curiosidade. Explicar o quê, Caio? Que você se aproximou de mim, da minha família, da minha vila, com um plano para nos destruir. Que cada palavra sua era uma mentira. Não há explicação para isso. Suas palavras eram cortantes, carregadas de uma mágoa profunda. Ela não conseguia mais ver o homem charmoso que a havia encantado, apenas o agente da corporação que ameaçava seu mundo. Os dias que se seguiram foram de crescente tensão. A corporação não demorou a mostrar suas garras. Bandidos, homens grandes e ameaçadores, começaram a rondar a vila. Primeiro, eram apenas olhares intimidadores, sussurros de ameaças. Depois, vieram os incidentes. Cercas derrubadas, pequenos incêndios em plantações, animais soltos. O medo começou a se instalar, corroendo a resistência dos moradores. Jonas, o vizinho, foi um dos primeiros a sentir a fúria dos capangas. Sua oficina mecânica, que era seu sustento, foi vandalizada. Ferramentas quebradas, peças roubadas. Ele apareceu na casa de Marina com o rosto marcado pela raiva e pela impotência. Eles querem nos quebrar, Marina. Querem nos fazer desistir, ele disse, a voz rouca. Mas eu não vou. Não vou. Marina sentia a angústia crescer. A cada dia, a vila perdia um pouco de sua luz. As crianças, antes tão alegres, agora brincavam em silêncio,
com os olhos atentos a qualquer movimento estranho. O avô, João, tentava manter a moral elevada, organizando vigílias e reuniões para discutir estratégias. Mas a pressão era imensa. Uma noite, o pior aconteceu. Marina estava na cozinha, preparando o jantar, quando ouviu um barulho vindo da varanda. Correu para lá, o coração disparado, e viu uma cena que congelou seu sangue. 2 homens grandes, com rostos cobertos por capuzes, estavam agredindo seu avô. João, apesar da idade, tentava resistir, mas era inútil. Ele caiu no chão, gemendo de dor. Assine esses papéis, velho, ou sua neta vai pagar o preço. Um dos homens rosnou, apontando uma faca para Marina, que estava paralisada de terror. O avô, com o rosto ensanguentado e os olhos marejados, olhou para Marina. O medo em seus olhos não era por ele, mas por ela. Ele sabia que não tinha escolha. Com as mãos trêmulas, ele pegou a caneta que o bandido lhe oferecia e assinou os documentos de venda, entregando o último pedaço de sua resistência. Os homens foram embora, deixando um rastro de dor e desespero. Marina correu para o avô, abraçando-o com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vovô, por que você fez isso? Ela soluçou. Eu não podia deixar que te machucassem, minha neta. Ele sussurrou, a voz fraca. Nossa casa é só um pedaço de madeira. Você é a minha vida. Naquela noite, João não conseguiu dormir. A dor física era grande, mas a dor da humilhação, de ter sido forçado a entregar o que era seu, era ainda maior. Marina cuidou dele com todo carinho, mas sentia que algo havia se quebrado dentro do avô. Ele, que sempre fora a rocha da família, agora parecia um homem derrotado. Dias depois, o avô de Marina faleceu. Não foi a agressão direta que o levou, mas a tristeza, a perda da dignidade, a sensação de ter falhado em proteger seu lar e sua neta. Marina sentiu o mundo desabar. A única família que lhe restava, seu porto seguro, havia partido. Ela estava sozinha, devastada, em meio a uma vila que desmoronava. A morte de João foi o golpe final para muitos moradores. Sem a liderança e a força do velho policial, a resistência se esvaiu. Um a um, eles foram cedendo à pressão, assinando os documentos de venda por valores irrisórios. As máquinas chegaram. O som ensurdecedor das escavadeiras rasgava o silêncio da vila, demolindo casas, sonhos e memórias. Marina assistiu, impotente, à demolição de sua própria casa. As paredes de madeira que guardavam a memória de sua mãe, o jardim florido que ela tanto cuidava, tudo virou pó. Aquele lar, que era a extensão de sua alma, foi reduzido a escombros. Ela perdeu sua casa, seu avô, sua inocência. Sentia-se vazia, um eco de si mesma, vagando entre os destroços de sua vida. Em meio a essa escuridão, uma nova e inesperada verdade começou a se manifestar. Marina sentia-se estranha, enjoada, com uma fadiga que não conseguia explicar. A princípio, atribuiu os sintomas ao estresse e à tristeza profunda. Mas os dias se passaram, e a sensação persistia. Uma visita discreta à parteira da vila confirmou o que seu coração já pressentia, mas sua mente se recusava a aceitar. Ela estava grávida. Grávida de Caio. A notícia a atingiu como um raio. Um misto de choque, raiva e um medo avassalador. Como poderia estar grávida do homem que a traiu, que destruiu sua vida? A solidão a envolveu como um manto pesado. Mas, em meio ao desespero, uma pequena chama de esperança e uma nova motivação começaram a surgir. Aquele pequeno ser dentro dela era a única coisa que restava de um amor que ela acreditou ser real, e agora era a única razão para continuar. Ela não estava mais sozinha. Tinha um filho para proteger, um legado para honrar. A passividade deu lugar a uma determinação feroz. Ela precisava lutar. Lutar por seu avô, por sua comunidade, e agora, por seu bebê. Enquanto arrumava os poucos pertences que conseguiu salvar dos escombros de sua casa, Marina encontrou algo. Escondido sob um assoalho solto no quarto que Caio havia ocupado, havia um pequeno caderno de capa de couro. Era dele. Com as mãos trêmulas, ela o abriu. Dentro, havia anotações detalhadas sobre os moradores da vila, seus pontos fracos, seus valores de propriedade,
e diagramas complexos que pareciam ser parte do esquema de desapropriação. Havia também nomes, datas e até mesmo algumas conversas transcritas. Aquele caderno era a prova. A prova da fraude, da corrupção, da injustiça. Era a arma que ela precisava. Com o caderno em mãos e a vida pulsando dentro de si, Marina tomou uma decisão. Ela não seria mais uma vítima. Ela iria à polícia. Ela buscaria justiça. Por seu avô, por sua comunidade, e pelo futuro de seu filho. Com o caderno de Caio em mãos, Marina sentia uma mistura de medo e uma coragem recém-descoberta. Aquele pequeno objeto de couro era a chave para desvendar a teia de mentiras e corrupção que havia destruído sua vida. Mas ir à polícia, em uma cidade onde a influência da corporação parecia onipresente, era um risco. Ela sabia que precisava ser cautelosa, mas a imagem do avô, a lembrança de sua casa em ruínas e a vida que crescia dentro dela a impulsionavam. Ela procurou Jonas. O vizinho, apesar de seu próprio sofrimento e da destruição de sua oficina, ainda mantinha um brilho de esperança nos olhos quando se tratava de Marina. Ele a ouviu com atenção, a raiva crescendo em seu peito a cada palavra dela. Esse caderno é a prova que precisamos, Marina, Jonas disse, os punhos cerrados. Mas a polícia daqui, eles estão comprados. O delegado, o tal de Almeida, sempre foi amigo do pai do Caio. Não podemos confiar neles. A revelação de Jonas confirmou os piores temores de Marina. A corrupção era mais profunda do que ela imaginava. Mas isso não a faria desistir. Pelo contrário, apenas fortaleceu sua determinação. Eles precisavam de um plano. Enquanto isso, Caio estava mergulhado em seu próprio inferno pessoal. A visão de Marina, com os olhos cheios de dor e acusação, o assombrava. A demolição da vila, o desespero dos moradores, a notícia da morte do avô de Marina, tudo isso pesava em sua consciência como uma rocha. Ele havia sido criado em um mundo de privilégios, onde o poder e o dinheiro ditavam as regras, mas nunca imaginou que suas ações pudessem causar tanta destruição. Ele tentou justificar-se, convencer-se de que estava apenas seguindo ordens, que era um peão em um jogo maior. Mas a imagem do pombo morto, que Marina havia lhe contado, e o pressentimento de má sorte que ela sentirá, agora parecia um presságio sombrio de sua própria ruína. Ele se lembrava do brilho nos olhos de Marina quando ela falava de sua casa, de seu avô, e a culpa o corroía. A notícia da gravidez de Marina chegou a Caio de forma indireta, através de um dos capangas que ainda rondava a vila. A princípio, ele se recusou a acreditar. Não podia ser. Mas a imagem de Marina, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte, grávida de seu filho, o atingiu com uma força avassaladora. Aquele bebê, fruto de um amor que ele havia traído, era prova viva de sua falha, mas também uma chance de redenção. Ele sabia que seu sogro, o empresário inescrupuloso por trás de toda a operação, não hesitaria em destruir qualquer um que se colocasse em seu caminho. E agora, Marina e seu filho estavam em perigo por causa dele. Caio sentiu um nó na garganta. Ele precisava fazer algo. Precisava consertar seus erros, mesmo que isso significasse virar as costas para sua própria família e para o mundo que ele conhecia. A primeira atitude de Caio foi confrontar seu sogro, o poderoso Dr. Augusto. A sala de reuniões luxuosa, com sua vista panorâmica da cidade, parecia um mundo à parte da vila em ruínas. Pai, o que estamos fazendo é errado, Caio disse, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. As pessoas estão sofrendo. O avô de Marina morreu por causa disso. E ela está grávida. Augusto, um homem de semblante frio e olhar calculista, apenas riu. Grávida? De uma caipira? Caio, não seja ingênuo. Isso é apenas uma tática para te manipular. E quanto ao velho, ele era um obstáculo. Obstáculos são removidos. A frieza do sogro chocou Caio. Ele sempre soubera da ambição de Augusto, mas nunca imaginou tamanha crueldade. A conversa se transformou em uma discussão acalorada, onde Caio tentou, em vão, fazer o sogro enxergar a humanidade por trás de seus planos. Em seguida, Caio confrontou sua ex-noiva, Sofia. Ela era uma mulher elegante, acostumada ao luxo e ao controle. Caio sempre sentirá que havia algo de superficial em seu relacionamento,
mas nunca imaginou a extensão de sua manipulação. Sofia, eu sei sobre Marina. Ela está grávida do meu filho, Caio disse, buscando uma reação, um pingo de humanidade. Sofia, com um sorriso cínico, revelou a verdade que Caio jamais poderia ter imaginado. Ah, a caipira! Que pena! Eu te disse que estava grávida, não disse? Mas foi uma mentira, Caio. Eu nunca estive. E se estivesse, teria dado um jeito. Não suportaria ter um filho seu, ainda mais com você se envolvendo com essa gente. Eu mesma provoquei um aborto, caso houvesse alguma chance. Mas não havia. As palavras de Sofia atingiram Caio como um raio. A falsa gravidez, a manipulação, a frieza com que ela falava de um aborto que nunca existiu, tudo se encaixava. Ele percebeu que havia sido um fantoche nas mãos de sua família, cego pela ambição e pela conveniência. A raiva e o nojo o invadiram. Ele havia sido enganado, manipulado, e agora, a mulher que ele amava estava sofrendo as consequências. Enquanto Caio enfrentava seus demônios, Marina e Jonas continuavam sua busca por justiça. Eles sabiam que não podiam confiar na polícia local. A solução seria levar o caderno e a história para fora da vila, para as autoridades maiores, para a imprensa, se fosse preciso. Precisamos ir para a capital, Marina, Jonas sugeriu. Lá, talvez encontremos alguém que não esteja no bolso do Dr. Augusto. A ideia era assustadora, mas Marina sabia que era a única chance. Ela estava disposta a ir até o fim, não apenas por ela e seu filho, mas por todas as famílias que perderam seus lares, por todas as memórias que foram varridas pela ganância. A cada passo, ela sentia a força de seu avô, a resiliência de sua mãe e a promessa de um futuro para seu bebê. A jornada seria longa e perigosa, mas Marina não estava mais sozinha. Ela tinha Jonas ao seu lado, um amigo leal que se tornará sua nova rocha. E, de alguma forma, ela sentia que Caio, apesar de tudo, também estava começando a lutar por ela, mesmo que de longe. A verdade estava vindo à tona, e a justiça, embora lenta, começava a mover suas engrenagens. A decisão de ir para a capital não foi fácil, mas Marina sentia que era a única saída. A vila de Águas Claras, agora um cenário de escombros e desolação, não oferecia mais esperança. Com Jonas ao seu lado, ela reuniu o pouco que lhe restava. Algumas roupas, as memórias do avô guardadas em uma pequena caixa e, o mais importante, o caderno de Caio. Aquele objeto, antes um símbolo de traição, agora era sua arma mais poderosa. A viagem foi silenciosa, pontuada apenas pelos pensamentos turbulentos de Marina. Ela olhava para a paisagem que se afastava, sentindo a dor da perda, mas também uma determinação crescente. O bebê em seu ventre era um lembrete constante de que ela não estava lutando apenas por si mesma, mas por uma nova vida que dependia dela. Na capital, a realidade era brutalmente diferente da vida pacata da vila. Prédios imponentes, o barulho incessante dos carros, a indiferença das pessoas. Marina e Jonas se sentiam pequenos e perdidos em meio à grandiosidade da cidade. Eles sabiam que a burocracia e a corrupção poderiam ser ainda mais difíceis de combater ali. A primeira parada foi a delegacia central. Marina, com o caderno em mãos, tentou explicar a situação a um delegado que parecia mais interessado em seu café do que em sua história. Ele ouviu com um ar de desdém, balançando a cabeça, e finalmente disse: "Minha senhora, essas são acusações muito sérias. Precisamos de provas mais concretas. E, francamente, a corporação do Dr. Augusto tem uma reputação impecável." A frustração de Marina era palpável. A corrupção parecia ter raízes ainda mais profundas do que ela imaginava. Mas Jonas não a deixou desanimar. "Eu disse que seria difícil, Marina. Mas não impossível. Vamos procurar a imprensa. Eles adoram uma boa história de injustiça." Enquanto isso, Caio estava em uma corrida contra o tempo. As revelações de Sofia e a frieza de seu sogro o haviam despertado para a verdadeira natureza de sua família. Ele não podia mais ser cúmplice. A imagem de Marina, grávida e sozinha, o impulsionava a agir. Ele sabia que precisava expor o esquema, mas como? Seu sogro era poderoso, com conexões em todos os lugares. Caio começou a reunir suas próprias provas.
acesso a documentos internos da corporação, e-mails, gravações de conversas. Ele sabia que estava arriscando tudo, sua herança, sua reputação, talvez até sua vida. Mas a culpa e o desejo de redenção eram mais fortes do que o medo. Ele precisava limpar seu nome, não apenas para Marina, mas para si mesmo. Ele tentou entrar em contato com Marina, mas ela havia mudado de número e não respondia às suas mensagens. Ele entendia. A dor que ele havia causado era imensa. Mas ele precisava que ela soubesse que ele estava lutando por ela, que ele havia mudado. A busca de Marina e Jonas por justiça os levou a um pequeno escritório de advocacia, especializado em causas sociais. A advogada, doutora Helena, uma mulher de meia-idade com um olhar cansado, mas determinado, ouviu a história de Marina com atenção. Ela folheou o caderno de Caio, seus olhos se arregalando a cada página. Isso é dinamite, Marina, Helena disse, a voz baixa. É a prova que precisamos. Mas o Dr. Augusto é um homem perigoso. Teremos que ser muito estratégicos. Helena explicou que a batalha seria longa e árdua, mas que havia esperança. Ela começou a traçar um plano, envolvendo a coleta de mais depoimentos dos moradores, a busca por documentos públicos e a preparação de uma denúncia formal que pudesse ser levada a instâncias superiores, longe da influência do delegado Almeida. A notícia de que Marina estava na capital, buscando justiça, chegou aos ouvidos do Dr. Augusto. Ele ficou furioso. Aquela caipira insolente. Ela pensa que pode me desafiar. Ele rosnou para seus capangas. Tragam-na de volta. E deem um jeito naquele ex-presidiário que a acompanha. A ameaça se tornou real. Marina e Jonas começaram a sentir que estavam sendo seguidos. Olhos vigilantes em cada esquina, carros suspeitos estacionados perto do escritório de Helena. O medo, que havia sido temporariamente substituído pela esperança, voltou a assombrá-los. Caio, por sua vez, estava cada vez mais isolado. Sua família o via como um traidor. Seus amigos, que antes o cercavam, agora o evitavam. Ele se sentia sozinho, mas a cada prova que reunia, a cada passo que dava para expor a verdade, sentia um pingo de paz. Ele sabia que estava no caminho certo. Ele decidiu que não podia mais esperar. Precisava encontrar Marina, precisava protegê-la. Ele sabia que seu sogro não hesitaria em machucá-la para silenciá-la. Caio usou seus contatos, seus conhecimentos do submundo de informações da cidade, para tentar localizá-la. Uma noite, enquanto Marina e Jonas saíam do escritório de Helena, foram abordados por dois homens grandes. A tensão era palpável. Jonas, com seus instintos de proteção aguçados, colocou Marina atrás de si. Vocês vêm com a gente, um dos homens disse, a voz grave. De repente, um carro preto parou bruscamente ao lado deles. A porta se abriu, e Caio saiu, com o rosto marcado pela preocupação e pela determinação. Deixem-nos em paz, Caio gritou, interpondo-se entre Marina e os capangas. Ela não tem nada a ver com isso. Eu sou o responsável. Os capangas hesitaram, surpresos com a aparição de Caio. Eles sabiam quem ele era, o filho do chefe. Mas as ordens eram claras. Um deles sacou uma arma. O confronto era iminente. Marina, com o coração disparado, viu Caio, o homem que a havia traído, agora arriscando sua própria vida para protegê-la. O arrependimento em seus olhos era visível, e uma pequena fresta de esperança se abriu em seu coração. Talvez, apenas talvez, ele estivesse realmente mudado. O ar da noite na capital estava carregado de uma eletricidade perigosa. Os dois capangas, surpreendidos pela aparição de Caio, hesitaram por um instante, mas a ordem de seu chefe era clara: eliminar os obstáculos. O homem que sacou a arma apontou-a diretamente para Caio, que se mantinha firme, protegendo Marina e Jonas. Você não vai fazer isso, Caio disse, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que Marina nunca havia visto nele. Não por causa de um homem que só pensa em dinheiro. Você sabe que isso é errado. A hesitação do capanga era visível. Ele conhecia Caio, sabia de sua posição na corporação, mesmo que agora estivesse em desgraça. Mas o outro capanga, mais impetuoso, avançou em direção a Jonas,
que estava pronto para a briga. Foi um caos de segundos. Jonas, com a agilidade de quem já havia enfrentado muitos perigos, desviou do ataque e revidou com um golpe certeiro. Caio, vendo a confusão, aproveitou para desarmar o capanga que segurava a arma. Um tiro ecoou na rua, mas atingiu o chão, não ninguém. A sirene da polícia, que já estava a caminho graças a uma ligação discreta de Helena, começou a ser ouvida ao longe. Os capangas, percebendo que a situação estava fora de controle, fugiram em um carro que os esperava na esquina, desaparecendo na escuridão da noite. Marina, com o coração ainda disparado, olhou para Caio. Seus olhos se encontraram, e por um breve momento, toda a dor e a raiva que ela sentia por ele foram substituídas por um alívio avassalador. Ele a havia protegido. Ele havia arriscado sua vida por ela. Você está bem? Caio perguntou, a voz rouca, os olhos fixos nos dela. Estou, Marina sussurrou, ainda processando o que havia acontecido. Obrigada, Caio. Jonas, ofegante, se aproximou. Você é louco, Caio. Mas obrigado. A chegada da polícia trouxe uma nova camada de complicação. Eles foram levados à delegacia para prestar depoimento. Caio, usando sua influência e conhecimento do sistema, conseguiu que a história fosse registrada de forma a proteger Marina e Jonas, enquanto ele assumia a maior parte da responsabilidade pelo confronto. Ele sabia que estava se colocando em uma posição perigosa, mas não se importava. Na delegacia, Caio finalmente teve a chance de conversar com Marina a sós. Ele contou tudo, a manipulação de seu sogro, a mentira de Sofia, seu próprio arrependimento e a decisão de expor a verdade. Ele mostrou a ela as provas que havia reunido, os documentos internos, os e-mails. Eu sei que nada do que eu disser vai apagar a dor que eu te causei, Marina, ele disse, os olhos marejados. Mas eu juro que vou consertar isso. Por você, pelo nosso filho, e por todos em Águas Claras. Marina ouviu, o coração dividido. A dor da traição ainda estava lá, mas a sinceridade em seus olhos, a forma como ele havia se arriscado para protegê-la, começava a quebrar as barreiras que ela havia construído. A menção de nosso filho fez seu coração apertar. Ele sabia. Ele aceitava. Eu encontrei o seu caderno, Marina revelou, tirando-o da bolsa. Ele foi a minha motivação para vir até aqui. Caio pegou o caderno, e um sorriso triste surgiu em seus lábios. Eu o deixei lá de propósito, Marina. Eu queria que você soubesse a verdade, mesmo que eu não tivesse coragem de te contar. A doutora Helena, que os acompanhou à delegacia, ficou impressionada com a quantidade e a qualidade das provas que Caio havia reunido. Com isso, temos um caso muito forte, ela afirmou. Mas o doutor Augusto não vai desistir facilmente. Ele vai contra-atacar. E ela estava certa. A notícia do confronto e do envolvimento de Caio chegou aos ouvidos do doutor Augusto. Ele ficou furioso, sentindo-se traído pelo próprio filho. Ele escolheu o lado errado. Augusto rosnou, seus olhos cheios de ódio. Ele vai se arrepender amargamente. A partir daquele dia, a luta se tornou ainda mais intensa. Caio, Marina e Jonas, com o apoio da doutora Helena, formaram uma aliança improvável. Eles trabalharam incansavelmente, reunindo mais provas, buscando testemunhas, preparando o terreno para uma batalha legal que prometia ser épica. Caio, agora um pare em seu próprio mundo, dedicou-se de corpo e alma à causa. Ele usou seus conhecimentos internos da corporação para desvendar cada camada do esquema, expondo a corrupção do delegado Almeida e de outros funcionários públicos que estavam envolvidos. A cada nova descoberta, a teia de ilegalidade se tornava mais clara. Marina, por sua vez, sentia a força do bebê crescendo dentro dela. A gravidez, antes um fardo de solidão, agora era uma fonte de poder. Ela se tornou a voz de Águas Claras, a personificação da resistência. Sua história, a história de sua vila, começou a ganhar força, atraindo a atenção da mídia independente e de ativistas sociais. A imprensa, antes relutante em se envolver com um nome tão poderoso quanto o do Dr. Augusto, começou a farejar a história. Artigos começaram a surgir, pequenos no início, mas cada vez mais ousados,
questionando as práticas da corporação e a integridade do delegado Almeida. A pressão sobre o Dr. Augusto e seus cúmplices aumentava a cada dia. Eles tentaram intimidar Marina e Caio, enviando novas ameaças, mas a dupla estava determinada. Caio, com a ajuda de Jonas, instalou sistemas de segurança e tomou precauções para proteger Marina e o bebê. O confronto final estava se aproximando. A verdade estava vindo à tona, e a justiça, embora ainda distante, parecia mais alcançável do que nunca. Marina e Caio, unidos por um propósito comum e por um amor que renascia das cinzas da traição, estavam prontos para enfrentar o que viesse. A aliança entre Marina, Caio e Jonas, sob a batuta estratégica da doutora Helena, transformou-se em uma força imparável. Eles se tornaram uma equipe coesa, cada um contribuindo com suas habilidades e conhecimentos para desmantelar o império de mentiras e corrupção do Dr. Augusto. Caio, com seu acesso privilegiado a informações internas, revelava documentos e e-mails comprometedores, expondo a extensão da fraude e os nomes dos envolvidos. Marina, com sua história de dor e resiliência, dava voz aos moradores de Águas Claras, transformando a tragédia pessoal em um clamor por justiça. Jonas, com sua lealdade inabalável e sua experiência nas ruas, garantia a segurança da equipe e ajudava a reunir depoimentos cruciais. A doutora Helena, por sua vez, era a mente por trás da estratégia legal. Ela sabia que a batalha seria travada não apenas nos tribunais, mas também na opinião pública. Começou a vazar informações para a imprensa independente, que, sedenta por uma história de David contra Golias, abraçou a causa de Marina. Reportagens investigativas começaram a expor as práticas questionáveis da corporação do Dr. Augusto, a cumplicidade do delegado Almeida e a situação desoladora da vila de Águas Claras. A pressão da mídia e a iminente ação legal começaram a surtir efeito. O Dr. Augusto, acostumado a operar nas sombras, viu seu nome e sua reputação serem arranhados publicamente. Ele tentou contra-atacar, usando seus advogados para ameaçar os veículos de imprensa e os envolvidos, mas a maré estava virando. A opinião pública, sensibilizada pela história de Marina e pela destruição da vila, começou a se voltar contra ele. Apesar dos avanços, o perigo era constante. Marina e Caio sabiam que estavam lidando com um homem sem escrúpulos. As ameaças se tornaram mais diretas, mais pessoais. Caio, que agora vivia em um apartamento discreto, longe do luxo de sua antiga vida, instalou câmeras de segurança e reforçou as portas. Jonas, com sua presença protetora, estava sempre por perto, garantindo que Marina e o bebê estivessem seguros. A gravidez de Marina avançava, e com ela, uma nova camada de emoção e vulnerabilidade. Caio, que antes era um estranho, agora se mostrava um parceiro atencioso e dedicado. Ele a acompanhava nas consultas médicas, preparava suas refeições e passava horas conversando com o bebê em seu ventre. A cada gesto, a cada palavra, ele reconstruía a confiança que havia quebrado. Marina, embora ainda cautelosa, sentia seu coração amolecer. O amor que ela pensou ter morrido renascia, mais forte e mais maduro, em meio à adversidade. Uma das maiores viradas emocionais aconteceu quando Caio, em um momento de profunda reflexão, revelou a Marina um segredo que guardava há anos. Minha mãe, ela sempre foi contra os negócios do meu pai, ele confessou, a voz embargada. Ela tentou me alertar, mas eu era jovem e ingênuo. Ela sempre me disse para seguir meu coração, para fazer o que era certo, não o que era conveniente. A revelação trouxe uma nova perspectiva sobre Caio, mostrando que, por trás da fachada de herdeiro ambicioso, havia um homem com princípios, sufocados pela influência paterna. A doutora Helena, com as provas em mãos, finalmente protocolou a denúncia formal contra a corporação do Dr. Augusto e o delegado Almeida. A notícia explodiu como uma bomba nos noticiários. A corrupção, a desapropriação ilegal, a violência contra os moradores, tudo veio à tona. O Ministério Público abriu uma investigação, e os mandados de busca e apreensão foram emitidos. O delegado Almeida foi o primeiro a ser preso. A imagem dele, algemado e com o rosto pálido, foi um alívio para Marina e para todos os moradores de Águas Claras. Era o primeiro passo em direção à justiça, a primeira rachadura no muro de impunidade que parecia intransponível.
A prisão de Almeida desencadeou uma série de eventos. Outros funcionários públicos envolvidos no esquema começaram a ser investigados e detidos. A corporação do Dr. Augusto foi alvo de uma devassa, e suas contas foram bloqueadas. O império que ele havia construído com base na ganância e na exploração começou a desmoronar. O Dr. Augusto, encurralado, tentou fugir. Mas Caio, antecipando os movimentos do pai, havia fornecido informações cruciais às autoridades. Ele sabia que seria doloroso, mas era o preço da redenção. O empresário corrupto foi interceptado no aeroporto, tentando embarcar em um voo particular para fora do país. Sua prisão foi o clímax da batalha legal, um momento de triunfo para Marina e para todos que haviam lutado ao seu lado. A notícia da prisão do Dr. Augusto e de seus parceiros se espalhou como um incêndio. A vila de Águas Claras, antes um símbolo de desolação, agora era um farol de esperança. Os moradores, que haviam perdido tudo, começaram a ver a possibilidade de um novo começo. Marina, com Caio ao seu lado, sentiu um peso enorme ser tirado de seus ombros. A justiça estava sendo feita. Mas a luta ainda não havia terminado. Havia a reconstrução, a cura das feridas, a construção de um futuro para seu filho e para a comunidade. A prisão do Dr. Augusto e de seus cúmplices reverberou por todo o país, um testemunho do poder da verdade e da resiliência de uma comunidade. Para Marina, a notícia trouxe um alívio profundo, uma sensação de que a justiça, finalmente, havia prevalecido. Mas a vitória não apagava as cicatrizes. A vila de Águas Claras ainda era um cenário de escombros, e a dor da perda do avô ainda ecoava em seu coração. No entanto, havia uma nova esperança, um brilho nos olhos dos moradores que começavam a retornar, impulsionados pela promessa de um novo começo. Caio, embora aliviado com a prisão de seu pai, carregava o peso de uma complexa mistura de emoções. A dor da traição familiar era real, mas a certeza de ter feito a coisa certa, de ter lutado por Marina e por seu filho, o preenchia de uma paz que ele nunca havia conhecido em sua vida de privilégios. Ele havia perdido um pai, mas ganhará uma família, um propósito. A empresa do Dr. Augusto, agora sob intervenção judicial, estava em processo de reestruturação. Caio, com o apoio da doutora Helena e de um conselho de administração recém-formado, assumiu a liderança, determinado a transformar a corporação em um modelo de ética e responsabilidade social. Sua primeira e mais importante decisão foi clara. A empresa se comprometeria a reconstruir Águas Claras, casa por casa, com a participação ativa dos antigos moradores. A notícia da reconstrução trouxe uma onda de alegria e otimismo à vila. Os moradores, que haviam sido dispersos pela tragédia, começaram a retornar, cheios de uma nova energia. Aquele lugar, que antes era sinônimo de dor, agora se tornava um símbolo de renascimento. Marina, com o apoio de Caio e Jonas, liderava as reuniões comunitárias, discutindo os planos para as novas casas, os espaços comuns, a revitalização do rio. Ela não era mais a jovem ingênua do início da história, era uma líder, uma voz para sua comunidade. O relacionamento de Marina e Caio florescia em meio a essa reconstrução. A cada tijolo assentado, a cada árvore plantada, eles construíam não apenas um novo lar, mas também a base de um amor sólido e maduro. Caio era o parceiro que ela precisava, atencioso, protetor e, acima de tudo, arrependido. Ele se dedicava a ela e ao bebê com uma paixão que Marina nunca imaginou. As consultas pré-natais se tornaram momentos de alegria e expectativa. Caio estava sempre presente, segurando a mão de Marina, ouvindo os batimentos do coração do bebê com um sorriso emocionado. Ele falava com o filho em seu ventre, prometendo um futuro de amor e segurança. A cada ultrassom, a cada movimento do bebê, o laço entre eles se fortalecia, transformando a dor do passado em uma promessa de felicidade. Jonas, o amigo leal, observava a felicidade de Marina com um misto de alegria e uma pontada de melancolia. Ele havia amado Marina à sua maneira, mas sabia que o coração dela pertencia a Caio. Sua redenção veio na forma de amizade e lealdade inabalável. Ele se tornou o braço direito de Caio na reconstrução da vila, usando suas habilidades práticas para supervisionar as obras e garantir que tudo fosse feito com o máximo cuidado e respeito pelos moradores. A família de Caio, ou o que restava dela, também começou a se reajustar.
Sua mãe, que sempre desaprovou os negócios do marido, finalmente encontrou a coragem para se afastar dele e apoiar Caio em sua nova jornada. Ela visitou Marina, pedindo perdão pelas ações de seu marido e expressando sua alegria pela gravidez. A aceitação da família de Caio era um passo importante para Marina, um sinal de que ela seria acolhida em um novo lar, em uma nova vida. A ex-noiva de Caio, Sofia, desapareceu do cenário, envergonhada e isolada pelas revelações de suas mentiras e manipulações. Sua história serviu como um lembrete sombrio dos perigos da ambição desmedida e da falta de empatia. Os primeiros meses da reconstrução foram intensos. O trabalho era árduo, mas a união dos moradores e a dedicação de Caio e sua equipe transformaram o canteiro de obras em um símbolo de esperança. As fundações das novas casas começaram a ser erguidas, e o som das marteladas e das vozes alegres substituía o barulho das escavadeiras que antes demoliam sonhos. Marina, mesmo com a barriga crescendo, participava ativamente, plantando novas mudas no que seria o jardim comunitário, conversando com os vizinhos, compartilhando ideias. Ela sentia a presença de seu avô em cada canto da vila, em cada sorriso dos moradores, em cada flor que desabrochava. Ele teria se orgulhado. Em uma tarde ensolarada, enquanto observavam o pôr do sol sobre as novas fundações, Caio se ajoelhou diante de Marina. Em suas mãos, não havia um anel de diamantes, mas uma pequena flor silvestre, colhida no campo ao redor da vila. Marina, ele disse, os olhos cheios de lágrimas e amor. Eu sei que eu errei muito. Eu te causei uma dor imensa. Mas você me deu uma segunda chance, uma chance de ser um homem melhor, um pai para o nosso filho. Você me ensinou o verdadeiro significado de lar, de família, de amor. Você aceitaria ser minha esposa, construir uma nova vida comigo, aqui, em Águas Claras? Marina, com lágrimas nos olhos, não hesitou. Sim, Caio. 1000 vezes sim. O abraço deles foi um selo de um novo começo, de um amor que havia superado a traição, a dor e a perda. A vila de Águas Claras, em reconstrução, testemunhava o renascimento de uma família, de uma comunidade, de uma esperança que parecia ter sido perdida para sempre. O sim de Marina ecoou não apenas entre as fundações das novas casas, mas também em seu próprio coração, selando a promessa de um futuro que ela jamais ousou sonhar. O abraço de Caio, sob o céu estrelado de Águas Claras, era um refúgio seguro, um testemunho de que o amor, a resiliência e o perdão podiam florescer mesmo nos solos mais devastados. A pequena flor silvestre, agora em suas mãos, valia mais que qualquer joia, pois representava a pureza e a verdade de um sentimento que havia superado a dor e a traição. Os meses seguintes foram de intensa atividade e alegria contagiante. A reconstrução de Águas Claras avançava a passos largos, impulsionada pela energia de Caio e pela participação entusiasmada dos moradores. As novas casas, projetadas com carinho e atenção às necessidades da comunidade, começaram a tomar forma, substituindo os escombros por paredes sólidas e telhados coloridos. O rio, antes poluído e esquecido, foi revitalizado, e um novo parque comunitário, com árvores frutíferas e um parquinho para as crianças, começou a ser planejado. Marina, com a barriga cada vez mais proeminente, era a alma da vila. Ela coordenava as reuniões, ouvia sugestões dos vizinhos e garantia que a memória de seu avô fosse honrada em cada detalhe do novo projeto. A força que ela irradiava era inspiradora, e a comunidade a via não apenas como uma vítima que se reergueu, mas como a líder que os guiou para um futuro melhor. Caio, por sua vez, dedicava-se incansavelmente à sua nova empresa e à reconstrução da vila. Ele havia se desfeito de todos os laços com o passado corrupto de seu pai, transformando a corporação em um exemplo de responsabilidade social. Ele investia em projetos sustentáveis, empregava os moradores da vila e garantia que cada etapa da reconstrução fosse transparente e ética. A redenção de Caio era visível em cada um de seus atos, em cada sorriso que ele compartilhava com Marina e com os vizinhos. Jonas, o amigo leal, continuava sendo um pilar de apoio. Ele supervisionava as obras, garantia a segurança da vila e era o confidente de Marina e Caio. Sua presença era um lembrete constante da força da amizade e da lealdade, e ele encontrava sua própria paz em ver a felicidade de seus amigos e o renascimento de sua comunidade. A família de Caio, especialmente sua mãe, abraçou Marina com carinho. A mãe de Caio, Dona Lúcia,
visitava-os frequentemente, trazendo presentes para o bebê e oferecendo seu apoio incondicional. Ela via em Marina a força e a bondade que seu filho precisava, e em seu neto, a promessa de um futuro mais justo e amoroso para a família. A aceitação de Dona Lúcia foi um bálsamo para Marina, que sentia que, finalmente, estava construindo uma família completa. Em meio a toda essa efervescência, Marina e Caio começaram a planejar o casamento. Eles queriam uma cerimônia simples, na própria vila, com a presença de todos os moradores e amigos que os haviam apoiado. Seria uma celebração não apenas do amor deles, mas da resiliência de Águas Claras, do triunfo da justiça e da esperança. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. A sombra do passado ainda pairava, embora enfraquecida. Os advogados do Dr. Augusto, em uma última tentativa desesperada, tentaram reverter algumas das decisões judiciais, alegando irregularidades no processo. A doutora Helena, sempre vigilante, garantiu que cada manobra fosse prontamente rebatida, protegendo a vitória que haviam conquistado com tanto esforço. Além disso, alguns dos antigos capangas do Dr. Augusto, que haviam conseguido escapar da prisão, ainda representavam uma ameaça latente. Jonas, com sua experiência, mantinha-se alerta, garantindo que a segurança da vila fosse reforçada, especialmente com a proximidade do nascimento do bebê e do casamento. Uma noite, enquanto Marina e Caio caminhavam pela vila, inspecionando as obras das novas casas, um incidente os lembrou da fragilidade da paz recém-conquistada. Um carro escuro passou em alta velocidade, e um objeto foi atirado em direção a eles. Era uma pedra, embrulhada em um bilhete ameaçador, com a assinatura de um dos capangas foragidos. A mensagem era clara: vocês não estão seguros. Isso não acabou. O medo, por um instante, voltou a apertar o coração de Marina. Mas Caio a abraçou com força, seus olhos cheios de determinação. Não vamos deixar que eles nos intimidem, Marina. Não agora. Não depois de tudo o que passamos. Jonas, que estava por perto, viu o incidente e agiu rapidamente. Ele intensificou a vigilância, acionou seus contatos e garantiu que a polícia local, agora sob nova direção e livre da corrupção, estivesse ciente da ameaça. A comunidade, unida, também se mobilizou, formando uma rede de apoio e proteção. Apesar dos desafios, Marina e Caio não permitiram que o medo ofuscasse a alegria de seu novo começo. Eles sabiam que a vida era feita de lutas, mas que, juntos, eram invencíveis. O bebê em seu ventre era a maior prova disso, um símbolo de esperança e renovação que os impulsionava a seguir em frente, a construir um futuro onde o amor e a justiça prevalecessem sobre a ganância e a maldade. A data do casamento foi marcada. Seria um dia de celebração, de união, de um novo capítulo para Marina, Caio e para toda a vila de Águas Claras. A promessa de um lar, de uma família e de uma comunidade reconstruída estava prestes a se concretizar, e eles estavam prontos para abraçar esse futuro com todo o amor e a esperança que haviam cultivado em meio à adversidade. A ameaça do bilhete, embora perturbadora, não conseguiu abalar a determinação de Marina e Caio. Pelo contrário, serviu como um catalisador, reforçando a união da comunidade e a vigilância de Jonas. A polícia, agora atuando com integridade, intensificou as buscas pelos capangas foragidos, garantindo que a segurança em Águas Claras fosse prioridade. A vila, que antes era um alvo fácil, transformou-se em um bastião de resistência e solidariedade. Os dias que antecederam o casamento e o nascimento do bebê foram preenchidos com uma mistura de ansiedade e uma alegria palpável. A barriga de Marina estava enorme, e a expectativa pelo filho era o centro das atenções. Caio, mais apaixonado do que nunca, não saía do lado dela, cuidando de cada detalhe, garantindo seu conforto e segurança. Ele lia para o bebê em voz alta, cantava canções de ninar e sonhava acordado com o futuro que os esperava. A reconstrução da vila estava quase completa. As novas casas, com seus jardins floridos e varandas acolhedoras, eram um testemunho da resiliência dos moradores. O parque comunitário estava pronto, com balanços e escorregadores que esperavam as risadas das crianças. Águas Claras renascia das cinzas, mais forte e mais unida do que nunca. O casamento foi planejado para acontecer no novo centro comunitário da vila, um espaço simples, mas cheio de significado.
Os moradores se uniram para decorar o local com flores do campo, fitas coloridas e luzes pisca-pisca, transformando-o em um cenário de conto de fadas. Dona Lúcia, a mãe de Caio, ajudou Marina a escolher o vestido de noiva, um modelo simples e elegante que realçava sua beleza natural e a doçura de sua gravidez. Na manhã do casamento, o sol brilhou intensamente, como um presságio de boa sorte. Marina, com o coração transbordando de emoção, sentia a presença de seu avô em cada raio de sol, em cada brisa suave. Ela sabia que ele estaria orgulhoso. Caio, nervoso, mas radiante, esperava por ela no altar improvisado, com Jonas ao seu lado como padrinho. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Marina caminhou até Caio, com o olhar fixo nos dele, sentindo a vida pulsar dentro de si. As promessas de amor e lealdade foram trocadas, e as lágrimas escorreram pelos rostos dos convidados. Era mais do que um casamento, era a celebração de uma nova vida, de uma nova família, de uma nova comunidade. No meio da festa, porém, a vida decidiu dar seu próprio presente. Marina sentiu uma pontada, uma contração que a fez ofegar. Caio, atento, percebeu imediatamente. É a hora, ele sussurrou, os olhos arregalados de surpresa e alegria. O pânico inicial deu lugar a uma ação coordenada. Jonas, com sua calma habitual em momentos de crise, preparou o carro. Caio, com Marina nos braços, a levou rapidamente para o hospital mais próximo, acompanhados por Dona Lúcia e Jonas. A festa de casamento se transformou em uma corrida contra o tempo, mas com um propósito ainda mais grandioso. Horas depois, em uma sala de parto cheia de emoção e tensão, Marina deu à luz um lindo menino. O choro do bebê preencheu o ambiente, e Caio, com lágrimas nos olhos, cortou o cordão umbilical, sentindo uma conexão indescritível com seu filho. Eles o chamaram de João, em homenagem ao avô de Marina, um símbolo de força, sabedoria e amor. A notícia do nascimento de João se espalhou rapidamente pela vila, transformando a festa de casamento em uma celebração ainda maior. Os moradores brindaram a nova vida, a nova família, a nova Águas Claras. Enquanto Marina se recuperava no hospital, com o pequeno João aninhado em seus braços, Caio recebeu uma ligação da doutora Helena. Os últimos capangas foragidos haviam sido capturados, e os recursos que o Dr. Augusto havia tentado esconder foram rastreados e recuperados. A justiça, finalmente, havia sido completa. Com a prisão dos últimos criminosos e a recuperação dos bens, a reconstrução de Águas Claras pôde ser finalizada com ainda mais recursos, garantindo que cada família tivesse não apenas uma casa, mas um lar digno e seguro. A empresa de Caio, agora totalmente reformulada, se tornou um exemplo de como o sucesso financeiro podia andar de mãos dadas com a responsabilidade social. Marina e Caio, com o pequeno João em seus braços, voltaram para a vila. A casa deles, uma das primeiras a ser reconstruída, estava pronta, cheia de luz e de um amor que parecia transbordar de cada canto. A família de Caio, agora completa e unida, os esperava com um jantar de boas-vindas, celebrando um novo começo. A vida em Águas Claras, com o passar dos dias, encontrava seu novo ritmo. As crianças brincavam no parque, os vizinhos se ajudavam, e o som das risadas e das conversas alegres preenchia o ar. Marina e Caio, com João em seus braços, observavam a vila, sentindo uma gratidão imensa por tudo o que haviam conquistado. O arrependimento tardio de Caio havia se transformado em uma redenção profunda, e a dor de Marina, em um amor que a havia transformado em uma mulher forte, resiliente e feliz. A vida em Águas Claras, agora totalmente reconstruída, pulsava com uma energia renovada. As casas, erguidas com carinho e dedicação, eram mais do que simples moradias, eram lares, cheios de histórias, risadas e a promessa de um futuro brilhante. O rio, limpo e revitalizado, refletia o céu azul, e o parque comunitário era o palco das brincadeiras das crianças, cujas vozes alegres preenchiam o ar, ecoando a esperança que havia renascido. Marina, agora uma mulher forte, serena e mãe, observava tudo com um sorriso no rosto. O pequeno João, com seus olhos curiosos e um sorriso banguela, era a personificação de toda a luta e de todo o amor que ela havia encontrado. Ele era a prova viva de que, mesmo após a maior das tempestades, a vida sempre encontra um caminho para florescer. Caio, ao lado de Marina,
era um homem transformado. A ambição desmedida de seu passado havia sido substituída por um propósito nobre e um amor incondicional por sua família e sua comunidade. Ele havia se tornado um líder respeitado, não pelo poder ou pelo dinheiro, mas pela integridade e pela dedicação. Sua empresa, agora um modelo de responsabilidade social, continuava a investir em projetos que beneficiavam não apenas Águas Claras, mas outras comunidades carentes, espalhando a semente da esperança e da justiça. Jonas, o amigo leal e protetor, encontrou seu próprio lugar de paz na nova Águas Claras. Ele continuava a ser o braço direito de Caio na gestão dos projetos comunitários, e um tio carinhoso para o pequeno João. Sua presença era um lembrete constante da força da amizade e da importância de ter pessoas em quem confiar, especialmente nos momentos mais difíceis. A família de Caio, liderada por Dona Lúcia, havia abraçado Marina e João com todo o carinho. As visitas da avó eram sempre um motivo de festa, e o pequeno João era mimado com todo o amor que a família havia guardado. Marina, que havia perdido sua mãe tão cedo e seu avô de forma tão trágica, finalmente encontrava a plenitude de uma família grande e amorosa, que a acolhia de braços abertos. Os pais de Marina, que haviam partido cedo, e seu avô, que havia lutado até o fim, eram lembrados com carinho e gratidão. A memória deles não era mais uma fonte de dor, mas de inspiração. A casa de Marina e Caio, com suas janelas azuis e um jardim florido, era um santuário de amor e paz, onde as memórias do passado se misturavam com as promessas do futuro. Em uma tarde ensolarada, Marina e Caio estavam sentados na varanda de sua nova casa, observando João brincar no jardim. O sol dourado banhava a vila, e o som das risadas das crianças era a trilha sonora perfeita para aquele momento de paz. Caio abraçou Marina, beijando seus cabelos. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser assim, Marina, ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Eu era cego, egoísta. Você me mostrou o verdadeiro significado de tudo. Marina se virou para ele, seus olhos cheios de amor. Nós nos encontramos no meio da tempestade, Caio. E juntos, construímos um novo sol. Eles se beijaram, um beijo que selava não apenas o amor deles, mas a jornada que haviam percorrido. A dor da traição, a perda, a luta por justiça, tudo havia culminado naquele momento de paz e plenitude. A cena final se desenrola com Marina, agora uma mulher forte e serena, observando a construção de sua nova casa na vila reconstruída, com Caio ao seu lado e seu filho João nos braços. A cena é preenchida com a alegria de Dona Lúcia e dos moradores que retornam, todos trabalhando juntos para um futuro próspero. Ela sorri, olhando para o horizonte, enquanto Caio a abraça, simbolizando a união, a esperança e a reconstrução de um lar e de uma comunidade. O sol se põe, pintando o céu com tons vibrantes, e a promessa de um novo dia, de um novo começo, paira no ar.